Armas biológicas, explosão nuclear, tempestades solares e bebês criados em laboratório. Tudo isso faz parte das previsões de Baba Vanga. Uma das principais previsões da vidente é que uma tempestade solar poderá causar um verdadeiro caos aqui na Terra. Para quem não sabe, as tempestades solares são fenômenos que acontecem na superfície do Sol, e isso inclui erupções e ejeções de massa coronal. Essas ejeções, inclusive, podem trazer consequências para o nosso planeta, causando tempestades geomagnéticas que podem danificar redes elétricas e causar estragos generalizados em toda a Terra. A tempestade solar de 1859, conhecida como o Evento Carrington, é um grande exemplo do que pode acontecer em 2023. O evento foi uma poderosa tempestade solar geomagnética que ocorreu durante o auge do ciclo solar. A ejeção de massa coronal atingiu a magnetosfera da Terra e causou uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas. Redes telegráficas foram derrubadas e também foram registrados incêndios e choques elétricos vindos de máquinas em várias partes do mundo. Lembrando que isso aconteceu em 1859, quando as pessoas pouco usavam objetos elétricos. Se o mesmo acontecer hoje, com tanta tecnologia espalhada por todos os lugares, certamente as consequências serão muito piores, danificando a comunicação de todo mundo. De forma mais resumida, se o fenômeno realmente acontecer, as chances de serem enviadas cargas elétricas e radiação em direção à Terra, causando apagões em massa e falhas de comunicação. Além das tempestades, Baba Vanga também previu que a órbita do nosso planeta terá uma mudança. A Terra viaja milhões de quilômetros ao redor do Sol todos os anos. Sua rotação é em forma oval em vez de um círculo perfeito, pois é influenciada pelas forças gravitacionais de outros planetas. Portanto, a órbita da Terra pode mudar a qualquer momento. Vale lembrar que essas mudanças acontecem de tempos em tempos, geralmente ao longo de milhares de anos. Mesmo que essas mudanças sejam praticamente imperceptíveis, elas podem ter graves consequências. Há 56 milhões de anos, a Terra passou por um fenômeno chamado máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, que basicamente foi um período em que houve um intenso aquecimento global. Então, pode ser que o mesmo aconteça em 2023, ao menos segundo as previsões de Baba Vanga. Especialistas explicam que se uma mudança muito radical acontecesse de forma repentina, os efeitos poderiam ser catastróficos. As temperaturas podem ir nas alturas, assim como os níveis de radiação podem causar terríveis danos ambientais. A previsão mais terrível de Baba Vanga para 2023 envolve testes de armas biológicas. Além disso, essa é a previsão que tem mais chances de acontecer, principalmente por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. A vidente afirmou ter tido uma visão de que um grande país, que muitos interpretam como sendo a Rússia, iria fazer testes de armas biológicas. Para os desinformados, as armas biológicas são armas que transportam organismos como vírus e bactérias, capazes de causar danos à população, aos animais e às plantas. A utilização dessas armas provoca a disseminação de doenças que podem colocar em risco uma população inteira e até mesmo desencadear pandemias. Sendo assim, o uso de uma arma biológica poderia acabar de vez com uma guerra. Isso faz algum sentido para você? Claro que é impossível saber qual país fará esse teste, e muito menos saber a natureza dessa arma biológica, se ela é extremamente perigosa ou se seus efeitos não são tão eficazes. Ou seja, isso abre a possibilidade de ser um vírus mortal que está armazenado em algum lugar do mundo, ou talvez uma variante que corre o risco de escapar de algum laboratório e dizimar uma nação inteira.
Felizmente, existe a Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas, que foi assinada em 10 de abril de 1972 e proíbe o desenvolvimento e a produção de toxinas e agentes. Porém, vale lembrar que no passado, alguns países contrariaram a convenção. Então, não seria algo inimaginável uma grande nação usando armas biológicas. Além das armas biológicas, Baba Vanga também previu que um novo desastre nuclear irá ocorrer no conflito entre Rússia e Ucrânia. Essa previsão ganhou muita força entre os teóricos da conspiração, porque, ao redor da usina de Zaporizhia, que fica localizada na Ucrânia e é a maior usina nuclear da Europa, já aconteceram várias explosões, o que faz muita gente acreditar que essa previsão realmente irá se cumprir em 2023. Uma última previsão de Baba Vanga para o ano de 2023 que chamou a atenção foi sobre a queda dos nascimentos naturais. Ao que tudo indica, os governantes mundiais decidirão quais tipos de pessoas nascerão e poderão personalizar seus traços e aparência. Essencialmente, eles tomarão medidas para diminuir as taxas de natalidade em todo o mundo e para favorecer a seleção de nascimentos. Isso poderá acontecer à medida que o avanço tecnológico dominar a natalidade. De forma mais clara, as famílias poderão escolher geneticamente a aparência dos bebês. A vidente também acreditava que os nascimentos naturais seriam restringidos ou até mesmo proibidos, conforme ocorre a evolução da reprodução humana. Diante de todos esses fatores, infelizmente, podemos esperar o pior em 2023. Mas será que as previsões da vidente Baba Vanga têm alguma credibilidade? Para quem não sabe, Baba Vanga era uma búlgara cega que se tornou uma espécie de figura mística mundialmente famosa. Ela morreu em 1996 e desde então as suas previsões ainda repercutem em todo o mundo, mesmo mais de 2 décadas depois da sua morte. Enquanto estava viva, a vidente e curandeira atendia pelo menos 50 pessoas por dia. Ela afirmava que suas previsões vinham de criaturas invisíveis e vozes que ela escutava e que lhe contavam o que ela queria saber. Apesar de ter sido muito famosa no século passado, existem poucos registros das suas previsões, e os que existem foram feitos pela própria vidente. Baba Vanga nasceu em janeiro de 1911 e ficou cega com apenas 12 anos de idade. Ela viveu a maior parte da sua vida em uma região montanhosa da Bulgária, onde dava conselhos para os vizinhos e moradores da região. Ela chegou a prever a própria morte e disse que seu dom seria transferido para uma menina de 10 anos, também cega, que vivia na França. Os registros escritos à mão por Baba Vanga possuem previsões até o ano de 5079. Em seu histórico, Baba Vanga acertou previsões de eventos marcantes da história recente, como os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, a morte da princesa Diana, o tsunami de 2004 na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Especialistas dizem que a vidente tem cerca de 85% de precisão em suas previsões. Agora, para saber se todas essas previsões vão realmente acontecer em 2023, só o tempo irá dizer. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais.